Moro para ele. Olha, pode ser qualquer um na terceira via que Mas tenha você gosta do Moro, não gosta? o diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez na sua cerimônia de filiação ao Podemos, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele falou no meu trabalho a cada dia. Cada etapa dessa que eu falei de sabotagem do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso mais simples para todo mundo compreender, inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso, mas está correto. Você tem ali pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo. Que você acha? Tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso. Você tem a questão dos privilégios, das mamatas, dos políticos, dessa sensação do povo de que não adianta, sabe? A gente, às vezes, tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem e tal. Eu tenho a sensação que a luta é inútil. Eu também tenho. Pois é, e tudo isso está lá no discurso, ele falou. Então, assim, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era aquilo que estava dentro da trajetória dele. E mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada quesito o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado, mas ele apontou ali a necessidade de reformas, tudo isso, que no fundo, é claro que tem alguma coisa diferente ali naquele discurso, mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática. Quer dizer, não foram implementados. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso. Não, eu entendo. Eu queria saber, porque eu sou leigo, entendeu? Então, existem muitas acusações que fazem sobre o Moro que eu não entendo exatamente... Deixa eu só fazer um parênteses Claro. antes da sua pergunta, porque assim, o Eduardo Leite vai disputar com o João Dória. Tá. Qualquer um deles pode fazer esse discurso. A questão vai fazer? Porque os tucanos, geralmente, aí tem o Aécio Neves, que é dessa turma da Frente Ampla pela Impunidade, entendeu? Eu tenho Tá lá mais sentimento- associado ao bolsonarismo. Tem O sentimento Ciro que o Dória Gomes tá falaria mais à qualquer esquerda. coisa que eu quisesse ouvir. O Ciro Gomes tá mais à esquerda, sempre foi estatizante, aliás, como o próprio Jair Bolsonaro, embora eles finjam que são muito diferentes. E ele aponta uma corrupção aqui, mas ao mesmo tempo tenta atacar ali, queria o apoio do PT e tal. Então, quem vai dar esse discurso? Está aberto aí para o Luiz Henrique Mandetta, para o Eduardo Leite, para o João Dória, eles podem fazer o diagnóstico correto da realidade. E quem vai decidir, com perdão aqui de me estender, posso voltar à sua pergunta sem problema nenhum, quem vai decidir até o começo ali de 2022, começo não, até o meio, né? Virada do primeiro semestre para o segundo a gente já vai ter uma noção, mas ali em julho que deve ser decidido pelo povo, por meio das pesquisas, quem é o candidato da terceira via que está melhor. Se eles estiverem embolados, pode ser que eles fiquem até o final. Se tiver um muito destacado, pode ser que alguém desista, apoie e tal. Mas assim, acho que o povo é que vai acabar definindo isso. Entendeu? Como deve ser. Mas, e o que você... Porque eu quero entender, até pra se alguém vier falar mal do Moro, eu tenho algum argumento. Por exemplo, eles falam que o Moro não agiu corretamente quando estava no papel de juiz, porque ele coordenou com os promotores, coisa que um juiz não deve fazer. Tudo que eles não falam sobre o Gilmar Mendes, que essa semana mesmo estava ali Mas e o Moro, ele em fez contato isso com o mesmo? Arthur Lira. Não, eu posso falar, não tem problema nenhum. Primeiro, obviamente, você tem da parte daqueles que são defensores dos políticos que foram alvejados a tentativa de mudar o foco da questão dos crimes que eles cometeram e que foram descobertos para o que os investigadores e o juiz fizeram, né? Então, é preciso deixar claro que você teve ali a reserva e a customização de imóveis, que eram mansões de veraneio na praia e no campo, para o Lula, por empreiteiras favorecidas no esquema de corrupção da Petrobras, que é o esquema de maior magnitude da história do país, que desviou bilhões de reais e que molhou a mão de políticos. Então, é a velha venda de favores e influência de quem está no controle do Estado brasileiro para quem é um empresário que está querendo ter um contrato público. Então, você me dá o contrato público aqui, que te paga a propina ali, e você tinha ali desnudado pela Lava Jato um esquema de arrecadação de propina em que políticos e partidos
colocavam e mantinham pessoas ali em pontos estratégicos da Petrobras para arrecadar propina, né? E você tinha esse suborno que era aceito por determinadas pessoas desse esquema para levar uma vida de mordomia, de luxo e tal. E que elas poderiam ter recusado se elas fossem moralmente elevadas como elas posam que são. Então, esses são crimes cujas provas foram encontradas, cujas provas foram coletadas e elas foram analisadas não só pelo juiz de primeira instância, como o Sérgio Moro e vários outros, depois você teve no lugar dele Gabriela Hart, o Bonar, no Rio você tem Marcelo Bretas, cada um, obviamente, é alvo de determinadas polêmicas, etc., e cada caso precisa ser analisado no seu caso. E você tem a parte de Brasília, que é sempre, geralmente mais branda, né? Porque Brasília é o túmulo do combate à corrupção. Opa! E aí você tem as mensagens que foram vazadas. Aí você tem, em primeiro lugar, no aspecto jurídico, você tem um problema, porque são provas ilícitas. Que podem ter sido adulteradas. Que podem ter sido adulteradas, ou seja, um conteúdo não autenticado, que ficou na mão de uma quadrilha de hackers durante meses, e depois foi congelado a partir de um momento em que você não é capaz de dizer se aquilo é realmente o conteúdo original. Então, juridicamente, isso é o nada. É uma nulidade jurídica para qualquer tribunal decente do planeta. Menos o STF. Não, aí é que entra um dado curioso, Monark, que o STF ele declarou a suspeição do Sérgio Moro e teve votos contrários, como do Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, altamente técnicos, citando outras decisões de tribunais internacionais e tal. Mas o que é mais curioso a respeito dessa história é que eles não formalizaram o uso das mensagens roubadas. Porque eles sabiam o problema que isso podia dar. E a repercussão negativa no ambiente jurídico, eventualmente até internacional, que poderia dar, embora o Lewandowski tenha falado no meio da... Lewandowski é eternamente Lula, né? E ele tenha falado, pode ser ilícita e tal, mas não foram amplamente divulgadas e não foram contestadas. Que juiz fala isso no meio de um julgamento no tribunal? Bizarro. Não, elas foram distribuídas aí, foram publicadas aí na internet. Você tá falando, deve ser verdade, Exatamente. E aí ele falou assim, não, são reforços argumentativos. Quer dizer, o sujeito não formalizou o uso daquelas mensagens, mas ele estava decidindo com base nelas, o que é um usando por si só. Depois de toda uma campanha política, com os porta-vozes do lulismo aí na internet e tal, gente que possivelmente não publicaria determinado conteúdo roubado, não autenticado, se não fosse do interesse pessoal. O que realmente foi aí eles usaram material? Outras coisas que foram decididas ao longo da investigação. Tipo o quê? Porque é o caso da condução coercitiva, né, que depois o Gilmar Mendes acabou com ela. Aí você junta a condução coercitiva aqui, você junta com uma outra decisão ali, você fala assim, olha quantas decisões contrárias. Ora, é o juiz que estava tomando as decisões a respeito de um caso de um investigado por aceitação de suborno. Então é óbvio que você tem decisões desfavoráveis ao réu que irritam o réu, que irritam a defesa. E condução coercitiva, isso é das coisas mais curiosas. Assim, as pessoas precisam ser muito cegas, voluntárias para ver. O Brasil tem condução coercitiva de vagabundo há décadas. Foi quando chegou lá no tubarão da polícia e falou assim, não pode conduzir coercitivamente. Pegar um ex-presidente. Pegar um ex-presidente. Olha só o desgaste. Eu tinha uma visão olha a que, imagem política. Na verdade, eu ouvi falar pra caralho sobre esse lance que essas conduções coercitivas, é assim que fala? É assim. Não seriam legais. Pra depoimento. Não é exatamente levar a força, é você levar para depor, mesmo que a pessoa não queira, né? Você fala força, assim, porra. Não é a força porque não necessariamente o sujeito vai lá e pega pelo cabelo, é assim, olha, temos aqui uma condução coercitiva, precisamos levar você para depor. Que ele faz? Tá bom, então a polícia vai e acompanha. Se o cara recusar, ele vai ter pelo que pegar. Exatamente, Exato, vai ter que pegar pelo força, é a força. Exatamente, é isso. É só para deixar claro que não é a violência física necessariamente sendo usada. Mas claro. Isso é um dispositivo que poderia ter sido usado de fato? Poderia ter sido usado em vários casos. É que vários juízes estavam usando. Eles podem achar que a alegação não foi forte o suficiente, a argumentação para aquilo, mas eles nunca se importaram com isso. Era só porque era o tubarão da política. Mas você concorda que é meio